Boa noite. Vamos iniciar a nossa atividade de preces e irradiações nesta quarta-feira, 10 de fevereiro de 2021. Promoção da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade. Sejam todos bem-vindos e recepcionados pelos benfeitores de nossa Casa Espírita. Preparemo-nos para este instante especial. Aqueles que desejarem magnetizar águas, por gentileza, já vamos preparando e colocando nas proximidades em que estão. Apreciemos a música para que elevemos-nos um pouco mais espiritualmente, acerenando o coração, a mente. Como está o som por aí? Algum ruído? Vamos iniciar o nosso encontro. Convido-os para a prece inicial. Neste momento, querido Mestre, aqui reunidos em Teu nome, permita que os benfeitores participem conosco onde quer que estejamos, dando-nos a sustentação espiritual, ajudando-nos a elevar o nosso padrão vibratório, mas, sobretudo, acolhendo-nos para esta atividade em que participamos em uma equipe de 2 planos. Os nossos irmãos espíritos desencarnados, benfeitores, e nós outros aqui no mundo físico, os encarnados. Envolvidos nestas vibrações amorosas, damos início à atividade de preces e irradiações desta quarta-feira. Assim seja. Vamos à leitura do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, e que está em o Evangelho segundo o Espiritismo. O item é o 2, e que vai discorrer sobre esse título. O que se deve entender por pobres de espírito? A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito. Como tem zombado de muitas outras coisas que não compreendem. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos.
Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhes merecerem a atenção. Concentrando sobre si mesmos os seus olhares, eles não podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria, a negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possam para a medida da inteligência universal, e julgam-se aptos a tudo compreender, não podem crer na viabilidade daquilo que não conhecem. Consideram, sem apelação, as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espírito de saber em tão grande cópia que não podem crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digo o que disserem, forçoso lhes será entrar, como os outros, nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural. Há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é uma revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Aí está uma bela página sobre humildade. E quantos de nós, quando eu digo nós, humanidade, ainda se imagina detentor de grande saber? Saber esse, muitas vezes, que leva a criatura a tomar decisões onde, inapelavelmente, carreia multidões de seres humanos ao sofrimento. Temos visto isso no mundo. Mesmo aqui entre nós, vivenciando essa pandemia, escutamos aqui e ali criaturas que se acham sábias e ditam comportamentos
que vão em sentido contrário aos ensinamentos de Jesus. E muitos lhes dão ouvido. Mas o humilde, aquele que já dulcificou o seu coração e que já pensa e age com humildade, passa todas essas informações pelo crivo do amor, onde está a sabedoria. Assim, fica esse comentário e essa leitura para que venhamos olhar para nós mesmos e identificar pontos de orgulho em nós, tanto quanto pontos de humildade que possamos já ter alcançado. Vamos à nossa irradiação. Nesta hora, nós unimos os nossos pensamentos e as nossas vibrações e colocamos-nas disponíveis aos benfeitores. Quero te dizer, querido mestre, da nossa alegria. Alegria de estarmos aqui, reunidos em teu nome. E em teu nome, interceder junto a Deus pelos nossos irmãos que sofrem. Mormente os que estão enfermos, os adoentados do corpo físico, os enfermos da mente, muitos com perturbações mentais gravíssimas, e que se expressam com as suas peculiaridades. Mas também, mestre, não podemos esquecer dos familiares destes enfermos. Eles, nas condições de familiares, para muitos são o sustentáculo. São os que dignificam a vida, dão-lhes esperança, sobretudo oferecem a esses irmãos o amor que já conseguiram desenvolver em si mesmos. É sempre muito angustiante, estafante, cansativo ter sob os seus cuidados alguém enfermo. Portanto, viemos te rogar amparo, a assistência a esses irmãos, mestre. Sabendo que todos nós estamos submetidos à lei de Deus e, portanto, sob os seus cuidados diretos. Cuidados diretos também são colocados à disposição de nossos irmãos que desencarnaram. Estas desencarnações violentas, repentinas, onde os que ficaram não tiveram oportunidade de se preparar adequadamente. E os que foram, de volta, de retorno ao plano espiritual, também, de uma certa forma, surpreenderam-se.
mas queremos orar para que eles desenvolvam em si a harmonia, o bem-estar, e que possam vislumbrar a alegria do reencontro com seus amados que já estavam no plano espiritual. Levando daqui do plano físico as boas lembranças, as convivências, as experiências, as conquistas, mormente aquelas que lhes facultou condições morais melhores. Venho também te suplicar pelos nossos irmãos suicidas. Eles já estavam em grande angústia, em grande aflição, mestre. E após o evento, essas angústias e aflições se ampliaram. Por uma constatação simples. O que imaginavam extinguir, a dor, o sofrimento, a aflição que sentiam no corpo físico, não conseguiram esse intento. E agora, liberto do corpo, esses nossos irmãos continuam aflitos, sofridos, com muitas dores. O dia que nós nos espiritualizarmos um pouco mais, vamos compreender que a dor, o sofrimento, estes tormentos naturais que enfrentamos no dia a dia, no campo físico, tem sede ou ressonância no espírito imortal. Quero te pedir por eles, mestre, porque eles estão em grandes sofrimentos. Pelos seus familiares. Te suplicar também a atenção especial aos nossos irmãos com ideação suicida. Outros estão nos planejamentos para esse evento. E alguns que se contam aos milhares tentam o suicídio. Como estão tentando nesse exato segundo? Venha socorrer, querido mestre, esses nossos irmãos, antes da fatídica ação, evitando lágrimas, dissabores, aborrecimentos, tristezas e, sobretudo, ampliação de suas condições aflitivas. Quero também te pedir pelos nossos irmãos que, equivocando-se no seu olhar sobre o mundo e sobre si mesmos, cometeram abortos delituosos. Eles não sabem ou não sabiam que esta ação interrompeu uma experiência que talvez fosse uma grande oportunidade de conquistas espirituais a esse irmão que foi obstado
a oportunidade de uma reencarnação. Talvez dentre eles, querido mestre, há irmãos nossos que tenham vindo de outros planetas, exatamente para nos auxiliar nessa transição. Mas nós, na nossa impiedade, na nossa perversidade, na nossa ignorância, fechamos essas portas e viramos as nossas costas a estes irmãos, negando-lhes uma oportunidade. Perdoe, Pai, perdoe esses irmãos. Sejam eles quem for nesta escalada nefasta que graça no seio da sociedade humana de hoje. Alguns sob beneplácito das próprias leis dos homens, diga-se de passagem. Perdoe, mestre. Um dia despertarão, e nesse despertar, nesse dia, possa a nossa prece ser um lenitivo para os seus tormentos. Porque a lei de causa e efeito é igual para todos nós. Não há preferências. Por outro lado, querido mestre, venho te pedir, junto a estes corações amorosos que se somam neste pequeno grupo, pelos irmãos que estão nos presídios, nas penitenciárias, sentenciados e condenados pela lei do homem. Eles se equivocaram. Terão que se reabilitar perante a lei de Deus ainda. Terão que passar por provas e expiações. E precisamos preparar o terreno, o campo espiritual desses irmãos, para que eles, em esforço próprio, possam reparar o mal praticado. Submeterem-se às provas. Provas também que estão submetidos os nossos irmãos que se deixaram aprisionar pelas drogas. Seja o consumidor ou o produtor. E entre um ponto e outro, inúmeros irmãos nossos ali se deixam acorrentar por esta miséria humana, que tanto infelicitado tem almas queridas, pais amorosos, mães dedicadas, familiares atenciosos. Que veem ali no seu amado, sob esse prisma, a falência da sociedade humana. Mas também há outros, mestre, que precisamos nos lembrar com insistência. São aqueles nossos irmãos que alcançaram o poder,
segundo qualquer mecanismo. E, portanto, podendo fazer o bem, optaram pelo mal. Quantas infelicidades geraram, quantas vidas foram sacrificadas, porque os recursos que estavam administrando foram desviados. Ações inconfessáveis foram executadas. Fazendo com que a miséria alcançasse estes nossos irmãos. Basta percorrer o planeta e vamos ver esses bolsões de miséria humana, misérias morais, que são tão e mais assoladoras do que aquelas misérias pela falta de alimentos e de água potável. Essa miséria moral, que para muitos até mesmo parece ser cobiçada, adorada, como sendo um grande objetivo a ser atingido, a fim de poder completar-se em detrimento dos outros. Tenhas misericórdia e compaixão para esses, Mestre. Tanto quanto pedimos também, querido Mestre, pelos nossos irmãos que governam, que dirigem as nações. O nosso planeta experimenta essa pandemia. O medo é companhia constante em quase toda esta humanidade. E alguns são levados a desenvolver o pânico. Tenhas misericórdia e compaixão de todos nós, Mestre. A quem também pedimos a tua atenção especial para atender às necessidades de nossos irmãos a que estamos endereçando o nosso pensamento. Atender também às necessidades de nossos irmãos cujos nomes estão anotados em nossos apontamentos. Compaixão e misericórdia para os que estão envolvidos em guerras, em guerrilhas, nas violências urbanas e domésticas, na impiedade em que o ser humano trata o outro ou a natureza. Assim, neste instante te pedimos que o benfeitor que tu destacou para estar conosco possa percorrer todos os cômodos de nosso lar, harmonizando o ambiente, fazendo a sua asepsia, atendendo aos que aí estão, encarnados ou desencarnados. E nesse ambiente asepsiado,
e colocando-nos em condições propícias, vamos receber estas emanações fluídicas que se derramam sobre nós, atendendo às nossas necessidades, principalmente as espirituais, envolvendo-nos em bênçãos, harmonizando-nos, pacificando-nos, encorajando-nos, alimentando-nos a esperança. Mas, sobretudo, estimulando-nos às conquistas morais. Assim, o nosso lar, tornado luminescente pela nossa vontade, vamos ampliar essa luminescência para que ela possa envolver o nosso planeta. Por completo. E nesta viagem que esta luz está percorrendo, irmãos nossos estão recebendo os benefícios de que necessitam segundo a vontade de Deus. Assim, voltando novamente ao nosso lar, pedimos aos benfeitores para magnetizar as águas. Dizendo a eles o quanto somos agradecidos, o quanto reconhecemos o seu auxílio, o seu amor, a sua dedicação por nós. Dizer a eles da nossa alegria de poder reunir esse pequeno grupo de forma virtual para orar. Não só por nós, mas principalmente pelos nossos irmãos que mais sofrem. Porque somente assim conseguiremos aliviar as nossas próprias dores. Por muito amarmos os nossos irmãos. Assim seja. Muito obrigado pela participação, obrigado pelo carinho com que aceitaram o nosso convite e pelas vibrações que ajudaram a fortalecer com a sua doação fluídica. Uma boa noite a todos, renovando o convite para amanhã às 9 horas em ponto, em mais um momento diário de oração. Peço a Deus que os abençoe e que a noite de sono seja realmente de recuperações físicas e espirituais. Fiquemos na paz de Deus. Boa noite.